Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do teu coração. Então você terá o favor de Deus e o favor dos homens e boa reputação. Feliz sábado, igreja. É um prazer estar na presença do nosso Deus mais uma vez, adorando, reverenciando, citando a lição desta semana. Nós estamos estudando sobre o Éden, as delícias de Deus. Hoje é a delícia de Deus. Deus deixou o sábado para descanso e para a delícia dos homens. Então que você entre na presença do nosso Deus, entre na presença soberana do Cristo Jesus, se alegre na presença do nosso Criador. Nós exaltamos a palavra do Deus Todo-Poderoso e eu quero te pedir, compartilha essa mensagem com os teus amigos, com os teus irmãos. Faça conhecida a Igreja da Lapa, para que o Evangelho seja pregado e tudo quanto for feito neste lugar venha glorificar o nosso Deus. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar ao nosso Deus, entregando a Ele as nossas primícias, as primícias do dia de sábado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor, engrandecemos o teu nome, te bendizemos porque tu és o nosso Deus. E nós queremos que esta palavra esteja sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos as bem-aventuranças da tua palavra sobre nós, porque é promessa, Senhor, vinda do teu altar. Nós sabemos que tu haverás de cumprir as tuas promessas, Pai, porque muitas promessas já foram cumpridas, inclusive o nascimento virginal de Cristo Jesus. Nós te exaltamos, Pai, nós aguardamos a tua vinda e sabemos que tu és fiel para cumprir tudo quanto tu prometeste. Ajuda-nos neste dia, queremos oferecer a ti o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento. De todo o nosso fôlego, nós queremos te adorar e te bendizer, porque tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que deu o dia de sábado para descanso, para que pudéssemos, Senhor, nos alegrar na tua presença. E nos alegrando, lembrar ao mundo que tu deixaste o dia de sábado para te reverenciar. Te exaltamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos passar aos momentos dos pedidos de oração, lembrando, começando com a cesta de oração que vai para a família do irmão Joir e da tia Jura. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continuamos orando, sentindo muita saudade. Que Deus te abençoe, irmã Jura e irmão Joir. Deus abençoe as vossas vidas. A igreja orará por vocês nesta semana. Nós queremos orar também por muitas pessoas que estão na UTI por conta do Covid. O Luiz, que está em estado grave. A Lúcia, a Ana Luísa, sobrinha da doutora Raquel. Mas também nós queremos nos alegrar, porque nós oramos provavelmente por 3 meses pelo Sérgio Popper, e ele saiu da UTI, irmãos. Glórias ao Senhor. A nossa oração não é vã no Senhor. Nós exaltamos o nosso Criador. E neste momento, se você tem alguma petição, se você deseja que Deus faça algo miraculoso na sua vida, se coloque diante dele. Ele tem o poder de mover céus e terra. O que ele não pode fazer por nossa vida? Nós somos um grão de areia, irmãos. Mas o Senhor disse lá a Abraão: Abraão, a tua descendência será como grão de areia, mas eu estarei com eles. Nós somos esse grão de areia e Deus estará conosco até a consumação dos séculos. Vamos orar? Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque seu coração na presença de Deus. Coloque todas as tuas angústias na presença de Deus. Mas coloque também todas as tuas alegrias, todas as provisões que Deus fez nesses dias maus que nós estamos vivendo. Aliás, eu quero colocar em especial um pedido. Eu soube nesta semana que a Europa, a China, comprou quase toda a provisão de alimento do Brasil. Então, quem me disse é diretor de uma grande empresa de alimentos, e ele disse: vai faltar este alimento no mercado. Irmãos, Deus é poderoso, foi Ele quem criou o alimento. Que não falte provisão para nenhum ser humano, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele crente, seja ele não crente, seja ele aquele que fez Deus
então o Senhor tem o poder de dar provisão a cada homem. Que o Senhor faça assim conosco. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus? Vamos crer na palavra de Deus que Ele tem provisão abundante para a nossa vida? Vamos nos colocar mais uma vez na presença do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos petições diante de Ti, aquelas que nós recebemos e que não depende de nós, depende da ação externa, depende de médicos, ó Deus, depende, Senhor, da ação do homem, mas nós colocamos aquela que depende somente da Tua ação, Pai. Tu és poderoso, Pai, Tu tens o poder nas Tuas mãos. Nós sabemos que o mundo cumpre o Teu propósito, como está escrito no Salmo 46, Pai. Mas nós sabemos que Tu és o dono do universo. Tu tens todo o poder nas Tuas mãos, Pai. Nós engrandecemos a Tua bondade para conosco nesses dias maus. Nós sabemos que a Tua palavra se cumprirá. E eu quero colocar nesta hora a vida da família, a vida do irmão Joir, a irmã Jura, diante de Ti. Já passaram por grande tribulação nesses 3 meses que se seguem, Pai, mas Tu foste poderoso em sua vida, como Ele mesmo testemunhou. Que Tu continues, ó Deus, a operar em suas vidas, que tudo quanto eles fizerem, Pai, prospere, segundo a Tua palavra, Pai. Colocamos os enfermos diante de Ti, colocamos os desempregados diante de Ti, colocamos aqueles que aguardam em Ti, Senhor, milagres, vindas do trono de Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai. Famílias destruídas, Senhor, filhos nas drogas, ó Deus, talvez pais nas drogas, mães nas drogas. Senhor, nós colocamos diante de Ti o restaurador de Israel e nós Te agradecemos, Pai, pela restauração do Sérgio Popper. Senhor, já foi um milagre maravilhoso, Pai. Nós queremos Te bendizer e Te glorificar, porque, Senhor, saiu do Teu trono de graça, saúde para este Teu servo, Pai. Senhor, e colocamos o nosso sábado diante de Ti. Venha nos visitar com a Tua presença, Pai. Venha estar conosco, Senhor. Nós ansiamos pelo Teu poder e pela Tua graça. Senhor, seja o Teu nome grandemente exaltado no nosso meio. Ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, porque Tu disseste, quando Tu, Senhor, ouvisses, ó Deus, o clamor do Teu povo, Senhor, Deus, Tu farias coisas novas, Tu perdoarias pecados, Deus, Tu sararias terras, Pai. Senhor, Tu restaurarias, Senhor, reinos, Pai. Nós clamamos a Ti, nos humilhando diante de Ti. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e que a cada dia a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando a melhor Te servir. Te louvamos e Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma história bastante interessante. Prestem atenção. Uma família arrumou um gatinho bonitinho, gordinho, que gostava muito de brincar. E aí a família colocou o nome dele de Bolinha. O vizinho arrumou um cachorro lindo. Colocaram o nome dele de Fizzy. Ele era um cachorro de raça. Ele guardava o quintal e ele era um caçador também, hein? Mas os dois se tornaram amigos. O Bolinha com o Fizzy. E eles brincavam, e o Fizzy brincava, mordia ele devagarinho, e lambia ele, lambia ele, lambia. Quando o Bolinha queria dormir, ele ia lá na casa do Fizzy, se enfiava assim debaixo do pescoço, e os dois dormiam. Eles se tornaram grandes amigos. Mas aconteceu uma coisa. Uma sexta-feira, a família do Bolinha ia viajar, e o Bolinha comeu alguma coisa na rua, alguma coisa assim, e morreu. A família ficou tão triste, mas eles tinham já aquela viagem marcada e eles não tinham mais o que fazer. Eles fizeram um buraco no quintal, enterraram ali o Bolinha, encheram de terra e o Bolinha ficou ali enterradinho. No dia seguinte, o Fizzy foi procurar Bolinha, foi procurar e não achava o amigo. Voltou para casa. No domingo ele foi de novo procurar e como ele era um caçador, ele foi cheirando, cheirando,
até que ele encontrou o cheiro do amigo dele. E ele começou a cavar, até que encontrou Bolinha. Ele pegou Bolinha assim na boca e foi levar lá para a família dele para ver se resolviam alguma coisa com o amigo dele. Quando a família viu o Fizi chegando com o Bolinha morto na boca, tudo dava a crer que ele tinha matado o Bolinha. E aí o dono dele bateu nele e disse: Fizi, você não podia fazer isso. Bateu nele e falou: vamos afinar esse cachorro. Foram na rua, como estava passando um caminhão, eles deram um sinal para o caminhão e o caminhão ali, o motorista parou e eles disseram: olha, se eu quero esse cachorro é um cão de caça, ele é um guardador da casa. E o homem viu o cachorro bonito daquele. Ah, quero. Pegou o Fizi, pôs no caminhão e levou o Fizi embora. Agora eles tinham que dar um jeito no gato. E eles pensaram: e agora, o que nós vamos fazer? Vamos dar banho no gato. Deram banho no gato, porque ele estava todo de terra. Limparam bem ele, secaram, pentearam ali o pelo dele. Até passaram perfume para ele ficar cheirosinho. E aí disseram assim: bom, agora lá na varanda da casa do vizinho tem a caminha dele. A gente vai lá e põe ele lá. E assim fizeram. Eles foram lá e colocaram o Bolinha limpinho, cheiroso, mas morto, na caminha dele. E pegaram e foram embora. Muito bem. Na segunda-feira, o ex-dono do Fizi escutou bater na porta. E ele foi atender. Quando ele foi atender, era o dono do Bolinha, que estava assim assustado. E aí ele perguntou: nossa, parece que você ouviu um fantasma? E ele falou: e parece que vi mesmo. E aí o dono do Bolinha contou pro dono do Fizi o que tinha acontecido. Que ele tinha morrido na sexta-feira, que eles enterraram o gato, mas que agora o gato apareceu limpo, cheiroso, mas morto dentro da cestinha dele. E aí o dono do Fizi que entendeu que, na verdade, o Fizi não matou o gatinho, mas ele julgou e julgou mal. E o Fizi, infelizmente, foi embora, deixou a família que ele tanto amava e que tanto amava ele também por um engano. Às vezes, nós vemos as coisas e imaginamos: ah, pode ter acontecido aquilo. Que nem às vezes nós temos alguma amiguinha que fala assim: ai, perdi o meu lápis, alguém roubou meu lápis, alguém roubou minha bola, alguém roubou, e falam alguma coisa. E a gente viu alguém ali e fala assim: ah, eu vi a Maria ali pertinho da sua boneca. E às vezes viu mesmo a Maria ali perto, mas a Maria de repente não roubou o brinquedo dela ou a bola, o que ela está dizendo que roubaram. Às vezes nós julgamos de forma errada. A Bíblia, lá em Lucas 6,38, ela diz o seguinte, no finzinho do 38, diz assim: olha, da mesma maneira que você julgar alguém por alguma coisa até que ela não fez, você está fazendo isso errado. Porque no finzinho diz assim: porque da mesma forma que você julgou, alguém um dia poderá julgar você também de forma errada por uma coisa que você também não fez. A história termina com essa lição para nós. Sabe o que mais foi triste da família? Eles perderam o Fizi, que eles tanto amavam. E que nós possamos não julgar ninguém. E se alguém fizer alguma coisa contra nós, que nós possamos saber perdoar também e pedir que Deus nos ajude nisso. Vamos orar então? Querido Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos deixa tantas recomendações que nós não devemos ter raiva, nós não devemos ter ira, nós não devemos julgar aquilo que nós não temos certeza, que nós não vimos. Ajuda-nos, Senhor, e que nós possamos ter aprendido com essa historinha simples
e com a sua mensagem na tua palavra também, a não julgar ninguém. Muito obrigado e nós te agradecemos muito. Muito bem, semana que vem tem mais. Bye, bye. Mais uma vez, feliz sábado. Nós estamos na presença do nosso Deus. Nós temos a certeza de que Ele está conosco. Nós temos a certeza de que Ele olha dentro do nosso ser e vê as nossas angústias, vê as nossas alegrias, deseja estar conosco, canta conosco, chora conosco, sorri conosco. Espera que confiemos nele, porque Ele é o nosso Deus e Ele sabe lidar com as nossas angústias. Se prostre diante do nosso Deus, cante conosco, cante a Ele, adore ao Senhor, diga a Ele o quão precioso Ele tem sido para você. Esses dias são dias maus, mas eu tenho certeza que Ele não deixou faltar nada a você. Cante ao teu Deus, cante, diga a Ele o quanto você o ama, diga a Ele o quanto Ele é precioso para você. Cante conosco. Ele vai te cobrir com as suas asas. O salmista diz assim: Senhor, quem me dera ter asas como de pombo, porque assim eu voaria acima do inimigo e iria para o deserto, e ali eu estaria seguro. O salmista também diz: Ele é o meu refúgio, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, ó meu Senhor. Cobre-me com tua mão, com teu poder, vem me esconder. Descansarei, pois sei que tu és Deus, eu sei que tu és Deus.
sabemos a tua condição. Talvez a tua alma esteja cansada de viver neste mundo. Quem sabe você não tem visto o alvorecer. Quem sabe o sol já não brilha mais sobre você. Quem sabe a tua mente está turbada. Mas Jesus está do teu lado. Jesus quer te salvar. Jesus quer te reconectar com o Pai. Ele quer te restaurar. Quer fazer tudo novo na tua vida. Deus quer ser o teu Salvador. Se entregue a Ele, conheça Ele e exalte o nome dEle. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. O Senhor, Ele se alegra conosco. A palavra de Deus diz que Ele está no nosso meio, cantando conosco. E o livro de Apocalipse diz que é um cântico que nós cantaremos, que é o cântico do Cordeiro, porque nós somos remidos pelo sangue do nosso Salvador. Ele se ofereceu por mim, se ofereceu por você. Ele quer nos restaurar a cada dia e quer comungar conosco, quer sentar à mesa, quer dar a nossa alegria, poder para viver um mundo tão devastado. Ele é o santuário, nós podemos nele descansar, podemos cantar, podemos dar a Ele a nossa alegria, porque Ele tem recebido as nossas vidas remidos. Remido, eu vou proclamar, remido, por preço real, remido, por Cristo na morte, eu tenho a paz eterna. Cante. Remido, remido no sangue do meu Salvador. Remido pra sempre por Cristo, fui salvo por seu santo amor. Pensando no meu Redentor, Pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar e vendo, eu quero servi-lo e um dia no céu vou morar. Remido, remido no sangue do meu Salvador. Remido pra sempre por Cristo, fui
teu santo amor. Remido no sangue do meu Salvador. Remido pra sempre por Cristo, fui salvo por seu santo amor. Aleluias. Olá, meu nome é Rosana, eu sou psicóloga e eu vim falar com você sobre um tema bem especial durante esse mês de outubro. É o Outubro Rosa. Eu estou de rosa até para falar sobre isso para você. Mas não é apenas uma informação qualquer, como nós estamos acostumados a ouvir durante este mês. A informação que eu quero passar para você, ela vem recheada aí de emoção. Sabe por quê? Porque aos 32 anos, 2 anos atrás, eu descobri que estava com câncer de mama. E isso mudou muita coisa na minha forma de ver o Outubro Rosa. A primeira delas, que eu gostaria de compartilhar com você, é que o Outubro Rosa, ele vem falando de prevenção, sim. Mas a prevenção não tem a ver com mamografia ou com ultrassom. Você sabia disso? Principalmente porque a mamografia ela não evita de você ter o câncer e nem o ultrassom. O que evita de você ter um câncer, o que pode evitar, são seus hábitos de vida. Então, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quem sabe você é daquele tipo de pessoas que eu era também, que acreditava que isso nunca aconteceria comigo. Principalmente porque eu cuidava bastante da prevenção. Eu me alimentava corretamente, era vegetariana, fazia exercício físico, amamentei minhas filhas, mas isso aconteceu comigo e pode acontecer com você, independente da idade que você tenha. Porque hoje já existem moças bem jovens, de 18 anos, por exemplo, que têm câncer de mama. Isso pode acontecer com você. Então, cuide sim da prevenção. A prevenção é seu estilo de vida. Você faz exercício? Você dorme a quantidade de horas necessárias? Tem você se preocupado com aquilo que você ingere, com a sua alimentação? Preocupe-se com a prevenção. Isso é prevenção. Agora, vamos falar também sobre a identificação precoce. Aí sim entra a mamografia, o ultrassom da mama, o autoexame. E eu descobri por estar fazendo o autoexame, o que eles chamam de preventivo. Que na verdade não é preventivo, é para você identificar mais rápido. Por quê? Porque quanto mais cedo você identifica, maiores são as chances de sobrevida e de cura. Então, sim, faça seus exames, vá atrás disso, é muito importante para que você possa chegar a ter uma sobrevida e principalmente uma cura dessa doença que hoje tem afligido tantas mulheres aqui no nosso país e em todo o mundo. Agora, não se esqueça de que não é só agora em outubro que você precisa prevenir. Previna-se. Cuide da sua saúde, não apenas física, também da sua saúde emocional. Feliz sábado a todos. Deus seja louvado por mais uma oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade, né? Nós já oramos, intercedemos, já teve a nossa adoração infantil, né? E nós tivemos um lindo louvor solene, né? Que nos prepara para recebermos a mensagem, a palavra de Deus. Então, mais uma vez, que o nome de Deus seja honrado através dessa adoração, né? Quero estender aqui o nosso feliz sábado, né? Para quem nos assistir de sábado, porque essas transmissões ficam gravadas, então de repente essa palavra vai alcançá-lo aí, sabe-se lá quando, né? Então bom dia, boa noite, ou simplesmente seja bem-vindo,
né? A nossa Igreja da Lapa, através aí dos nossos canais aí do Facebook e do YouTube, né? Então que Deus seja louvado pela sua presença. Vocês viram que logo após a adoração infantil, nós tivemos aí um pequeno vídeo falando sobre o Outubro Rosa. Então levem muito a sério isso, sabe? Você, mulher, faça aí os seus exames periódicos, né? Esse negócio é muito sério. Eu já acompanhei uma pessoa muito querida de perto que veio a falecer por causa do câncer de mama. Então, antes dela falecer, foi um sofrimento terrível para ela, para a família. Então, por favor, leve a sério isso, previna-se, ok? E faça tudo que é devido aí, lembrando sempre do Outubro Rosa. Eu preciso dar uma ênfase aqui sobre a questão da abertura da igreja, né? A igreja ainda não abriu, tá bom? Então, ainda não é para você vir à igreja. Nós estamos aqui só com o pessoal da logística mesmo, da transmissão. Então, a partir de agora do mês de outubro, nós conversamos isso segunda-feira à noite com toda a liderança, o nosso conselho, e a gente decidiu abrir a igreja no final de outubro, tá? Então nós vamos montar toda uma estrutura. Não é tão simples assim a abertura nesse momento de pandemia. Nós vamos ter aqui aproximadamente 60, 70 vagas. Nós temos bastante pessoas no grupo de risco aqui, né? A Igreja da Lapa, na sua lista de membros, tem mais de 100 pessoas com 60 anos ou mais, né? Nós temos bastante 12 menos, né? Que seriam aí juvenis, adolescentes com 12 anos para baixo. Então a gente precisa ajustar tudo isso, tá bom? Como que vai funcionar isso? A gente vai falar a cada sábado aqui, seremos exaustivos. Nós vamos criar aí um aplicativo, né? Nós vamos usar esses aplicativos já existentes, na verdade, ou através do site, e aí você vai se inscrever em um desses canais, dessas ferramentas que nós teremos à nossa disposição. E aí, quando completarem ali as 70 vagas, será comunicado que não tem mais vaga para você assistir ao culto presencialmente, né? Então, enfim, tem algumas pessoas querendo vir presencialmente. Então, para suprir aí, né, atender a esse público que quer vir à igreja, a gente vai se aventurar, não, né? Porque nós vamos fazer isso de forma muito organizada, mas aí a gente vai se organizar para recebê-los aqui também. As nossas transmissões continuarão, ok? Pelo YouTube, pelo Facebook, e a gente continua contando aí com a sua presença, tá bom? Ore por isso, porque tem toda uma estrutura a ser montada, toda uma logística que exige muita responsabilidade, muito cuidado, tá bom? Então, hoje nós vamos pregar aqui um tema livre, esse capítulo 18 do livro de Lucas, é muito interessante. Eu vou compartilhar só do capítulo 18, pelo menos 3 sermões com vocês, né? Nós temos alguns convidados aí no mês de outubro, então nós vamos intercalar, aproveitando os temas que nós temos aí no capítulo 18 como temas livres, ok? E para o mês de novembro eu vou começar aqui uma série, a pedido de alguns inclusive, sobre o livro de Ruth. Tá bom? O pessoal gosta muito aí, então estamos já preparando um bom material para você conhecer mais esse livro da Palavra de Deus. Tudo bem? Então, que Deus seja louvado aí. Vamos fazer mais uma oração e clamar a presença de Deus sobre nós, ok? Feche os seus olhos e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor pela oportunidade de abrirmos a sua palavra e sermos transformados por ela. Unja os meus lábios e fale conosco, nos dando discernimento da sua palavra e fé dos altos céus para vivermos o que pregamos. Nos entregamos em suas mãos, clamamos a sua santa presença, o seu Espírito, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, só de uma forma muito carinhosa, eu queria que você intercedesse por 2 pedidos especiais. Uma amiga, a querida Massaco, essa semana não foi muito boa para ela e a gente tem um carinho muito especial por ela. Eu queria que você orasse, mesmo que você não a conheça,
mas que você orasse por essa amiga do pastor, ok? E por uma família muito querida também, que está passando um momento super difícil, que é a família do nosso Fábio Nunes e da Patrícia. O paizinho da Patrícia, ele teve problemas emocionais ali, ele teve um surto, ele estava sem comer, sem beber, perdendo peso. Imagina a situação dele, da família. E agora, nesse momento, ele está internado, e a única pessoa da família que ele ouve e ele consegue ter alguma obediência ali, algum respeito, é o Fábio, e o Fábio está lá com ele no hospital agora, nesse momento. Então é muito difícil esse tipo de situação, tá bom? Orem aí pela família da Pati, do Fábio, tá bom? E pela amiga do pastor, a querida amiga Massaco, nossa irmã querida, tá bom? Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 18, deixa aberta aí e vamos ver as lições que nós temos aí. O título de hoje é Contrastes, né? Ficou faltando um Szinho aí na nossa chamada, mas é Contrastes, tá bom? E você vai entender já já por quê. Tem um estadista inglês chamado Chesterfield, é um lorde. Ele escreveu o seguinte, que o saber só pode ser adquirido ao ler os seres humanos e estudar suas várias edições. Vou repetir. O saber, ok, só pode ser adquirido ao estudar os seres humanos e estudar as suas várias edições. Eu achei muito interessante isso daqui, porque esse tipo de saber que ele está falando tem a ver com conhecimento do mundo. Só que essa mesma ideia também se aplica ao conhecimento espiritual. E vejam bem, este capítulo 18 aqui, eu fiquei impressionado, né? A Bíblia é fantástica. Eu queria fazer uma série sobre Lucas, mas a série sobre Ruth eu vou fazer de uma forma muito carinhosa e especial, porque teve um pedido que a Margarete observou aí aos cultos de sábado, e a nossa querida Estherzinha do Petros, beijão para você, viu, minha querida? A gente está orando pela senhora. A Esther fez essa sugestão, né? Faz uma série sobre Ruth. Então, Esther, vai ser um presente para a senhora, tá bom? De forma muito carinhosa. Mas eu também gosto muito do livro de Lucas aqui, tá? E esse capítulo 18, que você vai ler já já comigo, ele apresenta várias edições da humanidade. E uma delas é que a gente vai estudar agora, né, com lições espirituais a nos ensinar. Então, uma vez que Lucas era um médico cheio de compaixão, né, ele escreveu, você vai observar quando você lê o Evangelho de Lucas, ele escreveu sobre viúvas, políticos, fariseus, publicanos, criancinhas, adultos, homens ricos e mendigos. Esse Evangelho é o Evangelho dos gentios, né? Ele tem um foco muito especial nos marginalizados, nos discriminados, né? Esse médico aqui, Lucas, ele tinha uma visão, uma sensibilidade muito grande, e nós vamos aprender hoje aqui essas lições ensinadas através dos contrastes que nós encontramos nessa parábola tremenda que o Senhor Jesus nos coloca. Eu fiquei assim, pasmo, tá? Espero que metade da minha impressão, assim, sabe, desse impacto que eu tive ao estudar essa parábola, que você tenha pelo menos metade desse impacto aí, que o Espírito Santo toque no seu coração. Abra aí a sua Bíblia, Lucas 18, nós vamos ler dos versos 1 ao 8, que é onde se encontra toda a parábola que o Senhor Jesus nos coloca, ok? E depois, mais para frente, você vai entender que ele fala essa parábola para explicar o capítulo 17, que ele acabou de falar, né? De narrar aqui, ok? Então, o capítulo 18, versículo 1 em diante. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Vai prestando atenção, tá? A parábola ela foi escrita para orar sempre e nunca esmorecer. E aí depois ele diz que tem um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém, homem algum. Verso 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo:
Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. A minha edição fala aqui, ok? Então, continua comigo aqui, verso 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Aí vem a aplicação da parábola, ok? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E finalmente o versículo 8: digo-vos que depressa, olha a colocação do Senhor Jesus, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Presta atenção. Aqui nós temos uma viúva exigente, e eu vou fazer uma introdução aqui para você me entender. Lucas, ele menciona as viúvas com mais frequência do que todos os escritores dos evangelhos juntos. Então, se você pegar Mateus, Marcos, João, Lucas fala sobre as viúvas mais do que todos eles juntos. Deve ter algo de especial nisso aqui, concorda comigo? Apesar de Deus haver instruído o seu povo a cuidar das viúvas, naquela época, muitas vezes, era muito difícil as mulheres se sustentarem. Se ainda é nos dias de hoje, imagine naquela época. Só para você ter um panorama comigo, não dá para ler tudo. Abre aí Êxodo capítulo 22, e eu quero ler com você. Isso aqui é antigo, nós estamos lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, mas o cuidado com as viúvas sempre existiu, da parte de Deus, orientando o seu povo. O capítulo 22 do livro de Êxodo, versos 22 a 24, diz assim, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. E esse texto, ele resume o que Deus pede ao longo de toda a sua palavra, com os cuidados referentes às viúvas. E mesmo assim, sempre foi muito difícil para uma viúva viver, especialmente nos tempos bíblicos, ok? A igreja primitiva, quando você lê especialmente o livro de Atos, ela considerava o cuidado com as viúvas uma responsabilidade muito, mas muito séria. Depois leia lá Atos capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 5, sabe? Tem várias orientações, exortações a respeito do cuidado com as viúvas, tá? Não dá tempo da gente ler tudo aqui. E ao estudar essa parábola, é interessante a gente trocar de lentes, tá? Eu já preguei isso aqui num sábado de manhã, que quando a gente lê a Bíblia, a gente traz as nossas lentes, né? As nossas lanternas. A gente ilumina a palavra de Deus com a nossa luz. E normalmente a nossa luz é muito fraquinha, né? A gente traz as nossas bagagens, e aí a gente começa a ler a Bíblia e aplicando ao nosso contexto, aos dias de hoje. Então eu queria te convidar a você pedir aí para Deus, para o seu espírito, ok? Para você trocar de lentes agora, para que de fato você consiga entender as aplicações encontradas nos contrastes envolvidos nessa parábola. Então a lente que a gente vai colocar aqui agora é a lente bíblica do contexto oriental da palavra quando ela foi escrita, tá bom? Então a gente começa já dizendo o seguinte: o tribunal, quando fala tribunal nos dias de hoje, talvez você tenha pensado aí num prédio pomposo, o juiz todo de preto, ou com aquele negócio que ele põe aqui nas costas, que eu acho feio para burro aquele negócio, né? Mas traz um ar de soberania, né? Talvez o tribunal que esteja na sua mente seja esse. Só que o tribunal, ele naquela época não era um prédio sofisticado, era uma tenda. E essa tenda costumava ser levada de um lugar para o outro ao longo do itinerário percorrido pelo juiz. Tá? Era uma tenda desmontável,
Tá? Então o juiz, ele mesmo traçava o seu itinerário, o seu expediente, e ele estabelecia a sua tenda ali, depois desmontava e ia para outro local, conforme ele tinha a orientação ou ele desejava. Tá? Quem determinava o expediente era ele mesmo, como eu já disse, e ele se assentava com toda a pompa de um juiz, cercado de assistentes. Quando fala cercado de assistentes, você já começa a vislumbrar algumas coisas, ok? Então, vejam bem, a tenda era estabelecida, todos sabiam que era um juiz que estaria ali. Então, todo mundo que quisesse se achegar conseguiria assistir um julgamento, né? Uma causa pleiteada ali, tá? E aquele local costumava ficar cercado de pessoas, multidões cercavam aquela tenda, tá bom? Só que normalmente isso significava que a pessoa deveria procurar um dos assistentes a fim de que aquele assistente apresentasse o caso ao juiz. Então aqui você já dá para ver, né? A questão dos subornos e de uma série de coisas envolvidas, tá? Vai prestando atenção no cenário. A viúva, ela precisava superar no mínimo 3 obstáculos, no mínimo, para conseguir falar com o juiz. Primeiro, pelo fato de ser mulher, praticamente ela não existia perante a lei. Só isso. É o primeiro, talvez o principal dos obstáculos. Na sociedade palestina dos tempos de Jesus, as mulheres não podiam pleitear as suas causas. Ela tinha que ter um marido ou um primogênito para representá-la. A mulher não podia ir na presença do rei. Tá bom para você isso aí? Hã? Segundo obstáculo, uma vez que era viúva, ela não tinha marido para representá-la no tribunal. E o terceiro obstáculo era o seguinte, ela era pobre. Jesus, ele dá essa ênfase, viúva e pobre, tá bom? E por ser pobre, mesmo que ela quisesse, ela não poderia pagar suborno, que seria uma opção ali que, através desses assistentes, talvez ela conseguisse. Que loucura, né? Não é de se admirar que as viúvas pobres não recebessem o amparo legal que lhes era devido. E muitas delas partiam para a prostituição para não morrer de fome. Depois dá uma lida em Timóteo, que eu orientei você no capítulo 5, você vai ver lá que ele tem até uma advertência às mulheres viúvas, que elas só seriam amparadas, protegidas por Deus, se elas também fossem fiéis a Deus, mesmo em meio à provação. Agora, você e eu temos uma visão geral do contexto dessa parábola e nós podemos compreender melhor o que Jesus está tratando aqui, tá? Parece simples, mas vocês vão ver os contrastes aqui que são maravilhosos. O objetivo principal do mestre era ensinar os discípulos a orar. Tá bom? Um assunto que parece simples, mas olha, que faz uma diferença muito grande. E eu vou mostrar 3 contrastes dentro dessa parábola, que são maravilhosos e cheios de lições. O primeiro contraste, anota isso daí, eu sempre falo para as minhas igrejas, né? Anota. Hoje você tem o smartphone, você abre ali, anota rapidinho, digita. Se você colocar só os contrastes de hoje, por exemplo, você vai talvez lembrar aí de boa parte das aplicações que eu vou fazer. Mas se você não fizer nenhum tipo de anotação, daqui 3 dias você não lembra de exatamente nada. 3 dias eu estou sendo otimista, viu? Porque talvez amanhã você já não lembre de muita coisa. Tá bom? Dependendo da sua memória aí. O primeiro contraste está no versículo 1. Lê de novo comigo. Eu vou ler aqui, tá bom? Capítulo 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então aqui nós temos um contraste entre orar e esmorecer. Vejam bem, é simples. Se nós não orarmos, desanimaremos. Tá bom? É simples assim, como algumas pessoas costumam dizer. O termo esmorecer, ele descreve um cristão que perde o ânimo, tá? E fica desalentado a ponto de desejar desistir. Tem até um hino do Inário, né? Não desistir. Esmorecer é desse jeito. Você já desmaiou alguma vez? Alguém aqui já desmaiou? Já? Você teve controle sobre o desmaio?
Literalmente você esmoreceu. Você foi perdendo as forças, não foi assim? Escurecendo a visão e apagou. É isso aí. A ideia do grego aqui é exatamente essa, tá? Você vai esmorecendo, perdendo as forças, escurecendo. E Jesus deixa claro que se não orarmos, desistiremos. Vamos esmorecer, desmaiar, literalmente. Que loucura, hein? Eu fiquei assim, como eu disse a vocês, impactado com esse conteúdo dessa parábola. Há uma relação aqui entre o que o Senhor Jesus diz em Lucas 18:1 com a declaração em Lucas 17:37. Lê comigo aí, tá bom? Deixa a palavra de Deus trabalhar na sua mente. O verso 37 diz assim, ó: Então lhe perguntaram: Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Presta atenção, depois eu explico melhor isso aqui. Se a sociedade em que a gente vive aqui é como um cadáver, um corpo em decomposição, o ambiente em que vivemos se encontra poluído. E como se encontra? Não é verdade? O que por sua vez afeta a nossa vida espiritual. Eu não preciso ser profeta para saber que eu estou falando para pessoas que talvez estejam passando o pior momento da sua vida. Coisas que você nunca imaginou. Nós temos um pastor que nós oramos por ele aí, recentemente, que ele contraiu o vírus, 50% do pulmão foi afetado, teve que ser hospitalizado, mulher e filhos contraíram vírus, o sogro também teve que ser internado, uma loucura. Quase que a família inteira vai embora, assim, em questão de dias, semanas. Mas com muita oração, graças a Deus, tiveram alta e parece que agora a saúde está sendo restabelecida. Que loucura! E eu não preciso ser profeta, talvez, com toda certeza, que eu estou falando aqui para pessoas envolvidas nesse tipo de situação. Esse mundo que a gente vive é como se fosse um corpo em decomposição, literalmente. Um cadáver, cheirando mal. E isso afeta, metaforicamente falando, a nossa vida espiritual. A gente vai esmorecendo, ok? Porém, quando nós oramos, essa é a ideia que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos, nós respiramos o puro ar celestial, que nos impede de desmaiarmos. Essa é a ideia. Então, quando eu oro, eu respiro o ar celestial. E isso faz com que eu não desmoreça. Tá bom? Isso aqui é sensacional. E é questão de vida ou morte. Não sei se você já parou para pensar. Parece uma parábola simples, mas não é tão simples assim. Ok? Quando você olha, e Jesus ele fala para orarmos sempre e nunca esmorecermos, o que significa orar sempre? Ou como está escrito lá pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Vale a pena a gente explicar essas coisas, né? Parece que é tão óbvio, mas quando você conversa com algumas pessoas não entendem isso daqui. Vejam, com certeza, orar sem cessar e orar sempre não significa passar o tempo todo repetindo orações ou rezas, porque o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 6 que nós não devemos fazer vãs repetições. Ele fala pelo contrário: entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com teu pai e ele em secreto te responderá. Essa é a ideia. Então não é ficar repetindo sempre, ok? As mesmas falas, ok? Repetindo as mesmas orações. O que significa orar sem cessar? Orar sempre. Antes, significa tornar a oração, preste atenção, algo tão natural quanto a nossa respiração regular. Eu tenho certeza que você não parou para pensar na sua respiração. Se eu conversar com a família desse pastor que eu mencionei, depois do que eles passaram e ainda estão passando, eu tenho certeza que eles valorizam ao máximo a respiração.
Se eu estou falando para alguém que está me ouvindo e que venceu esse vírus, e que ficou ali no leito de hospital, que foi entubado, como a esposa do pastor Márcio Felipe, ok? Eu acabei lendo alguns relatos, especialmente da Itália, que foi logo quando surgiu essa pandemia e muitos idosos morreram, que ali é um país com bastante idosos. Relatos de médicos sem poder fazer nada, com sentimento de impotência, e vendo as pessoas puxando o ar e morrendo sufocadas, sem conseguir respirar. Essas pessoas entenderam exatamente o que eu acabei de dizer, que a oração ela tem que ser tão natural na nossa vida como o ato de respirar. Respirar ar puro. Essa é a ideia. Tá bom? Vai trabalhando comigo essas ideias, deixa o Espírito trabalhar no seu coração, ok? A menos que estejamos doentes ou sufocando, dificilmente a gente pensa na nossa respiração, como eu disse aqui a vocês. E isso se aplica à oração. Deve ser um hábito natural, o ar que nos dá vida. Se eu não orar, eu não tenho vida. Se eu não orar, eu não respiro o ar puro do céu. Essa é a ideia de Jesus, orar sempre e não esmorecer. A oração, segundo o Senhor Jesus nessa parábola, ela vai muito além das palavras que saem dos lábios. Eu estava até lendo uma ilustração, sabe? A pessoa fazendo o Pai Nosso que estás no céu. Aí o Senhor fala, oi, estou aqui. E a pessoa, dá licença, santificado seja o teu nome. Ele, ok, amém, eu estou aqui, pode falar. E a pessoa querendo falar bonito, querendo repetir, querendo rezar. Não é esse o relacionamento. Oração é muito mais do que as palavras que saem dos lábios. A oração, ela é o desejo do coração. E normalmente o meu e o seu coração sempre anseia por algo de Deus, mesmo inconscientemente, mesmo sem dizermos nada, o nosso coração ele está sempre ansiando por algo que venha de Deus, sempre, especialmente em momentos de desespero. Assim, com esse raciocínio, orar sempre significa abrigar no coração desejos tão santos, tão compatíveis com a vontade de Deus, que estejamos sempre na comunhão afetuosa com o Pai, suplicando sua bênção, sempre, 24 horas. Vejam, abrigar no coração desejos tão santos, tão compatíveis com a vontade de Deus, que venha a suplicar as suas bênçãos todos os dias. Você já pensou? Eu poderia encerrar isso aqui dizendo assim, já pensou se o mundo orasse dessa forma? O mundo não, a igreja, no mínimo. Pois é, a gente não abrigaria ódio, a gente não abrigaria rancor, muita coisa mudaria se a gente praticasse exatamente isso daqui que eu estou falando. Você está começando a entender por que isso daqui me impactou. Nós podemos escolher, baseado nesse primeiro contraste, se desejamos orar ou esmorecer. É simples. Ok? Da mesma forma que se você não se proteger, não colocar máscara, se você não lavar as mãos com frequência, se você não tiver hábitos de higiene a partir de agora, né? Quando você sai, quando você volta para casa, você vai estar vulnerável a contrair esse vírus. E não brinque com isso, porque você não sabe como o seu organismo vai responder. Alguns passam assim como sintomas leves, uma gripezinha, como foi falado. Outros morrem. Por quê? Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. Ok? Então, se eu não orar, eu vou esmorecer. E aqui tem um desejo. Eu vou escolher se eu vou orar ou se eu vou esmorecer. Segundo contraste, anota isso daí. Vai ser entre a viúva e os filhos de Deus. Está dos versos 2 a 5. E aí eu quero que você me acompanhe com muita calma, lendo a Bíblia como ela deve ser lida. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, a Bíblia diz, ok? Dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário.
Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. E o verso 5: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Preste atenção. Jesus, ele não disse, esse é o primeiro contraste, que o povo de Deus é como essa mulher. Não tem nada, né? Ele está fazendo contrastes, ok? Pelo contrário, uma vez que Jesus não nos comparou a ela, isso deve servir de incentivo para mim e para você orarmos, ok? Jesus, ele aqui, se você prestou atenção, ele argumenta do menor para o maior, tá bom? Ele fala assim, ó: se uma pobre viúva do menor conseguiu o que merecia de um juiz egoísta, ainda continua no menor. Quanto mais os filhos de Deus, aí ele para o maior, ok? Receberão o que é certo e amoroso do Pai Celestial. É um contraste da viúva pobre com os filhos de Deus e do juiz egoísta com o Pai Celestial. Eles não são comparados como a mesma coisa, é um contraste aqui. Vamos analisar esses contrastes aqui e você vai me entender melhor. A mulher era estrangeira, pobre, enquanto nós, a Bíblia diz que somos filhos de Deus e Ele cuida dos seus filhos. O próprio Lucas diz isso no capítulo 11. Depois dá uma lida lá. Tá? Nós somos filhos de Deus e Ele jamais desampara os seus filhos. Essa mulher, pelo contrário, ela era pobre, ok? Estrangeira. Se você já morou fora do Brasil, você vai me entender melhor. Tá bom? Estrangeiro vai ser sempre estrangeiro. É difícil. Meu filho estava falando para mim essa semana que bateu um papo lá com uma amiga, a gerente dele, né? Que a gerente, acho que é a diretora dele, que gosta muito dele, inclusive, e ele estava falando dessas ideias, que ele queria morar uns 5 anos fora, e a primeira coisa que ela falou foi isso para ele: qual funeral de qual parente você quer sacrificar? Segundo, você vai ter uma mudança abrupta de clima. Está preparado para isso também? E a terceira coisa que ela falou para ele, dentre outras, foi: você sempre será um estrangeiro. Se você estiver preparado para essas coisas, pode ir. Porque o desafio, ela quis mostrar para ele, é muito mais pessoal do que profissional. Porque de repente, se você vai para lá com uma empresa, a empresa te dá todas as condições para trabalhar, profissionalmente você prospera. Mas pessoalmente, é uma tremenda adaptação. Estrangeiro é estrangeiro. Outro contraste: a mulher não tinha acesso ao juiz. Vocês perceberam? Ela fica gritando, importunando. Mas os filhos de Deus, quando você lê a sua palavra, eles têm livre acesso à sua presença. Livre. É só orar. É só se aproximar de Deus para obter ajuda do que necessitam. Ok? Isso está em Efésios capítulo 2, eu não estou inventando nada. Anota e confere na sua Bíblia, Efésios 3:12, Efésios 2:18, está tudo lá. A mulher, veja outro contraste, ela não tinha amigo algum no tribunal para ajudar a colocar o seu pleito no rol das causas. Amigo nenhum. E ela nem era amparada pela lei. E tudo o que lhe restava era andar ao redor da tenda e aborrecer a todos, gritando. Gritando para o juiz. Agora, quando os cristãos oram, a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu. Diga amém, pessoal. Isso está em 1 João 2:1. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote, aquele que pode entrar no lugar santíssimo. Isso está em Hebreus capítulo 2, 17 e 18. Ele nos representa constantemente diante do trono de Deus. Existe um mito no meio adventista, né? As pessoas ficam, quando fala de juízo de Deus, ficam temerosas, quando que o meu nome vai passar? E uma vez eu já até contei isso, pastor Amin nos contou isso, doutor Amin, em sala de aula, que a gente não deve se preocupar com isso. Justamente por termos um advogado e um sumo sacerdote, o doutor Amin falou o seguinte para nós, grande professor Amin, ele falou assim: provavelmente, quando o seu nome passar, você poderá estar pescando. Você nem vai saber. E aí, quando o seu nome passar, o Senhor Jesus vai falar assim: Pai,
Ele está pescando, deixa ele tranquilo, eu o representarei. E aí, pessoal, tá bom para você? Bem diferente da viúva, né? Olha que contraste, essa mulher teve que gritar, se humilhar. Imagina as pessoas repreendendo-a. Começa a viajar, entra no cenário para Deus trabalhar mais com o seu coração. Imagina as pessoas mandando ela calar a boca, talvez até empurrando essa mulher, mas ela era uma mulher exigente, perseverante, ela continuou gritando, importunando, talvez até sido jogada ao chão. Mulher era desprezada nessa época. Quando oramos, podemos abrir a palavra de Deus e nos aproximarmos de várias promessas na sua palavra. Jesus foi preparar moradas. Será que vai ser boa essas moradas preparadas pelo próprio Jesus? Se assim não for, não teria dito: vou preparar-vos lugar. Credes em Deus. A Bíblia diz assim: num abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados, sem doença, sem pranto, sem ranger de dentes. Nós podemos abrir a palavra de Deus e nos apropriarmos, tomarmos posse de suas promessas. Agora a viúva não tinha promessa nenhuma a se apegar, desespero total. E além disso, ela tentava convencer o juiz de ouvir a sua causa. Que contraste! Agora você já me entende perfeitamente porque eu dei esse título, contrastes. Vejam, temos não apenas as promessas falíveis de Deus, mas a Bíblia diz que nós temos o seu Espírito. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, que Ele intercede para levar as nossas orações aos céus com gemidos inexprimíveis. Temos ainda o Espírito Santo na nossa vida. Talvez o maior contraste seja o fato de a viúva ter se dirigido a um tribunal, se humilhando, ok? Enquanto os filhos de Deus, eles podem se achegar ao trono da graça. Fala amém de novo, meu irmão. Isso aqui me motiva a orar. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Ela suplicou em meio à sua pobreza, extremamente pobre, além de ser viúva. Esse é outro contraste. Enquanto nós temos à disposição todas as riquezas de Deus para suprir as nossas necessidades. É muito diferente aqui. E se eu não analisar dessa forma, com esses contrastes, eu não vou entender o que o Senhor Jesus está falando. Não restam dúvidas aqui a essa altura. Se não orarmos, nossa situação espiritual torna-se igual à viúva pobre. E isso deve ser o estímulo para orarmos. Pobre, estrangeira, mulher, desprezada, inexistente perante a lei. Se não orarmos, seremos exatamente iguais. Mas quando Jesus pede para orarmos e não esmurecermos, é exatamente fazendo um contraste para não sermos como ela, como essa coitada dessa mulher. Querida igreja, último contraste, eu finalizo aqui. Está dos versos 6 a 8 aí do nosso capítulo 18 de Lucas. Lê comigo, por favor. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É fundamental lembrarmos aqui que Jesus ele utiliza contrastes, ok? De outro modo, se conclui que é preciso argumentar com Deus ou suborná-lo para que ele responda às nossas orações, que foi o que a mulher estava fazendo ali. Ela não tinha como suborná-lo porque era pobre, mas ela teve que argumentar, ela teve que gritar, ela teve que espernear. Então, se eu não analiso a parábola com contrastes, eu vou entender que com Deus é da mesma forma. Então é fundamental eu e você finalizarmos lembrando disso daqui. Deus não é como esse juiz, e esse é o terceiro contraste entre juiz e o pai, ok? Deus é um pai amoroso, a Bíblia diz, que atenta para todas as nossas súplicas, todas.
sendo generoso nas suas dádivas, se preocupando com as nossas necessidades, pronto a supri-las quando clamarmos. É simples, ok? É fundamental e é simples. O juiz, ele só ajudou a viúva por medo de que ela, a Bíblia diz, o molestasse. Na revista atualizada está essa tradução. Quando você vai para o grego, essa expressão aqui, ela significa literalmente molestar-se, ou molestar, é deixar com o olho roxo. Eu achei curioso isso daqui. Então o juiz fala assim: me traz logo essa mulher antes que ela me deixe com o olho roxo. Em outras palavras, antes que ela acabe com a minha reputação. Imagina, ele tentando trabalhar com toda a pompa, estabeleceu ali, armou sua tenda, e essa mulher gritando. Imagina todo mundo assistindo aquilo, olhando, analisando, por que ele não atende, né? Por que ele não faz alguma coisa? Será que ele não tem tanto poder assim? Então, antes que ela acabasse com a sua reputação, a Bíblia diz que ele fala: traz logo essa mulher aqui. E dentro desse contraste do juiz e o pai, Deus responde às orações para a sua glória e para o nosso bem. Não precisa argumentar, não precisa subornar, você não precisa dar 2 dízimos. Na verdade, você não precisa dar nada. E quanto mais pobre você for, mais Deus irá te ouvir. Esse relacionamento de Deus com os pobres e marginalizados, o Evangelho de Lucas, estude esse Evangelho, você vai ver que ele é bem destacado aqui, bem destacado. Deus não tem preteridos e preferidos, com Deus não é assim que funciona, ok? Mas eu tenho certeza que a essa altura, de repente nesse grande conflito que estamos envolvidos, talvez o inimigo tenha feito você pensar em algumas coisas para questionar, ou nem mesmo o inimigo, você como uma pessoa esclarecida, está questionando, você tem que se questionar e querer resposta para as coisas, e talvez você esteja a essa altura perguntando assim: pastor, e as demoras de Deus em responder a certas orações? Como que fica essa questão? Especialmente quando a gente considera o fato de Jesus ter declarado lá no finalzinho, que você leu comigo no verso 8, que depressa Deus nos fará justiça. Vamos tentar explicar isso daqui. A gente sabe que nem tudo tem explicações, né? Mas vamos tentar. Vejam. É importante você e eu lembrarmos que a demora de Deus não corresponde à falta de ação. Não significa isso. Simplesmente é para a nossa preparação. Vou tentar explicar melhor. Deus está sempre respondendo às orações. De outro modo, como que ficaria Romanos 8:28 na Bíblia? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Como ficaria esse texto isolado? Especialmente para você que está clamando sei lá há quanto tempo. Por que da demora? A demora, vou repetir, não significa falta de ação, e sim preparação. Tem uma ilustração que eu li de um missionário nos Estados Unidos. Na verdade, ele não era um missionário. Uma das igrejas daquela região participou de uma campanha para ajudar um orfanato na China, ok? E esse homem, um carpinteiro, servo fiel a Deus, ele foi designado para fazer alguns engradados, aonde seriam colocadas roupas, ok? Que seriam enviadas para a China. Faz muito tempo isso. E esse homem fez ali vários engradados, dedicou o seu tempo, o seu talento, em prol daquele orfanato, daquela missão que foi estabelecida para aquela igreja. Só que os seus óculos caíram, ok? Caíram ali dentro do engradado, e ele não percebeu. Indo para casa, horas depois, ele pôs a mão no bolso e ele não sentiu os óculos. E aí ele parou para reavaliar as suas ações, e ele começou a pensar, e ele lembrou. Os óculos tinham caído dentro do engradado. Só que a essa altura, seus óculos estavam dentro de um caminhão, indo para algum container em algum navio, e já estava bem longe. Ele ficou muito chateado, especialmente porque ele estava trabalhando para Deus, dedicando horas da sua vida,
para ajudar outras pessoas voluntariamente, e Deus ainda deixa ele perder os óculos. E aquele momento era um momento muito difícil, a história diz. Ele estava completamente sem dinheiro, ele não tinha condições de comprar outro óculos. E a história diz que passou algum tempo, alguns meses, Deus ele supriu a sua necessidade através de um outro amigo dele ali, que comprou, doou óculos para ele. Sempre aparecem pessoas boas, né, na nossa vida, no nosso caminho. Eu tenho várias histórias de várias pessoas que me ajudaram, que foram bênçãos em minha vida. Ah, Senhor, né? E aí ele passou, ele esqueceu disso, ele superou, né? Vida que segue, vamos embora. Meses depois, o missionário que estava lá na China, trabalhando com aquele orfanato, evangelizando, ele voltou para os Estados Unidos e ele quis agradecer a todas as igrejas que estiveram envolvidas nessa campanha de doação. E ele chega na igreja desse carpinteiro que havia perdido os óculos, e ele começa dizendo o seguinte: eu quero agradecer a todos vocês por todas as bênçãos, várias crianças foram ajudadas, mas especialmente eu queria agradecê-los por causa desse óculos aqui que eu estou. E ele tirou os óculos assim e mostrou. Ele falou, porque é o seguinte, momentos antes desses óculos chegarem, o exército comunista passou por lá, acabou com tudo, quebrou tudo, inclusive com os meus óculos. E eu tive fortes enxaquecas, além de não enxergar direito sem eles. E para nossa surpresa, quando os engradados chegaram com as roupas, dentro de um deles estava lá, esse óculos aqui. E parece que ele foi feito sobre medida para mim, que eu coloquei e eu enxergava como nunca antes. Então eu queria agradecê-los pela doação desse óculos aqui também. A história diz que o carpinteiro sorriu e não contou nada para ninguém até hoje. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você tem alguma dúvida? A demora de Deus não significa falta de ação, mas preparação. Às vezes tem muita coisa que acontece que eu e você não entendemos, mas uma coisa eu tenho convicção: Deus está sempre respondendo às nossas orações, sempre. Deus opera em todas as coisas, em todo o tempo, fazendo de tudo, e que tudo coopere para a realização dos seus propósitos. Talvez a gente não veja Ele operando agora na nossa vida, e a gente até descanse sem ver, mas um dia a resposta virá, ou se virá. A pergunta em Lucas 18, terminando aqui esse sermão, ela é associada ao que Jesus fala em Lucas 17, tá? Lá do verso 22 até o 37, você já leu o 37 comigo. O capítulo 17 aqui, o Senhor Jesus ele fala da vinda do reino de Deus, tá? Que aí vai ter falsos profetas dizendo ei-lo aqui, ei-lo ali, ok? Mas aí ele termina, depois você dá uma lida nisso aqui, ele fala que uns vão ser tirados, outros vão ser deixados. É a volta do Senhor Jesus, o momento ali final. E aí ele termina com um verso que você já leu, que é o 37, que ele diz assim, que os discípulos perguntam, onde será isso, Senhor? E aí ele fala assim, onde estiver o corpo, né? Aí se ajuntarão também os abutres. Presta atenção. Achará porventura fé na terra? Como Jesus está colocando a parábola para concluir o capítulo 17, na verdade ele coloca a parábola para explicar para os discípulos. Era um método da época. Então a tradução correta seria assim, achará porventura esse tipo de fé na terra quando Jesus voltar? Então, vejam bem, analisando friamente, preste atenção nesse raciocínio final, não haverá muita fé no fim dos tempos. Você vai me entender, não saia agora, não perca o raciocínio. Apenas 8 pessoas foram salvas no tempo de Noé.
tá? No momento final, quando a arca fecha e vem o dilúvio. Quando você vê a história de Sodoma, só 4 pessoas foram salvas. Lembrando que uma delas ainda se perdeu pelo caminho, virou estátua de sal. 3. Quando você lê passagens como 2 Timóteo 3, aonde fala que os últimos dias nós teremos que tipo de pessoas? Corruptas, avarentas, egoístas, blasfemadores. Preste atenção. Isso daqui apresenta um relato sombrio dos últimos dias. Um amigo meu uma vez pregou um sermão que ele intitulou assim: Os Carpinteiros de Noé. 8 pessoas sendo salvas no dia final não significa que só 8 foram salvas. Você se lembra quanto tempo a arca demorou para ser construída? 120 anos. E quando ele deu o título Carpinteiros de Noé, ele quis dizer o seguinte: que muitos martelos ajudaram Noé a construir aquela arca. E cada batida que eles davam, eles declaravam: eu acredito em você. Eu acredito que vai ter um dilúvio, por mais loucura que isso possa parecer. E muitas pessoas morreram ajudando Noé a construir a arca. Esse mesmo amigo, ele gostava muito de números, de matemática. Ele começou a pegar aquelas genealogias, onde a Bíblia fala que pessoa teve filhos e filhas, gerou não sei quantos, não sei o que, viveu mais não sei quantos anos, mas morreu. Ele pegou tudo isso daí e ele descobriu, segundo os cálculos dele, que eu não entendi nada, que números não é comigo, que Matusalém, né, que é avô ou bisavô de Noé? Quem me ajuda? Avô, né? Que Matusalém morreu no ano do dilúvio, segundo o cálculo dele. E parecia que tinha sentido, pelo menos eu olhei ali e avaliei. E a gente não sabe se foi no dia, né? Mas ali, no mesmo ano, pelo menos. Então muita gente foi salva construindo a arca. Com toda certeza eu estou falando para pessoas queridas aqui agora, aonde os seus familiares morreram, talvez até construindo essa igreja, né? Descansaram no Senhor, com certeza até mesmo acreditaram que Jesus voltaria na sua época. Estão salvos, selados em Jesus Cristo, para a honra e glória dele. Só que o que eu queria passar para você é o seguinte: quando Jesus voltar, vai ter pouca fé na terra. E na verdade, o grupo dos salvos, dos escolhidos, que terão a honra de não morrerem, não conhecerem a morte, eu tenho certeza absoluta no que eu vou dizer agora. Ali não haverá homem e mulher que não sejam pessoas de oração. Ali só vai ter gente de muita comunhão com Deus. E talvez seja um número, simbolicamente falando, aqui, nessa proporção, assim, né? 8, 4, eu não estou falando literalmente, simbolicamente. Porque se você comparar com os perdidos, né? Pensa no que você ouviu aqui hoje. Você é uma pessoa de oração? Será que eu estou falando para alguém que está esmorecendo, desmaiando, com a fé abalada, sem vontade alguma de vir à igreja, só críticas, só vê espinhos, só vê coisas ruins? Será que não está faltando esse tipo de oração? Eu espero ter dado para você todos os contrastes possíveis, para você entender que nós precisamos orar. Se não orar, vamos desmaiar, desfalecer. Que Deus seja louvado. Nós vamos ouvir agora mais um louvor.
E ao final desse louvor, eu quero orar por você, para que você seja uma pessoa de oração, de muita oração, de comunhão com Deus, tá bom? Ouça o louvor e no final vamos orar juntos. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. É nessa aqui mesmo, Mauro. Que Deus seja louvado, né? Por mais uma oportunidade. Eu tô vendo aqui meu celular. Eu tô feliz, a minha prima, Zildinha, tá mandando um abraço aqui. Beijão, prima. Deus te abençoe, viu? A Memé aqui, que foi uma ovelhinha nossa, lá da igreja do Parque Bristol. Ela tá falando, eu também pedi para o Senhor fazer uma série sobre Ruth. Aos ciúmes, aos ciúmes. Tá bom, Memé? Então vai ser um presente para você também, a partir de novembro, tá? É isso aí, pessoal. Ó, joelhinho no chão, muita fé, muita comunhão,
não dá para ajoelhar, a oração tem que ser a respiração. É isso que eu quero que você entenda. Ela tem que ser tão natural quanto respirarmos. Se a gente chegar nesse nível, fica tranquilo. Deus tem um plano para mim e para você. Não esmoreça. Ore sempre, o tempo todo. Tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor pelo dom da vida, pela oportunidade de estudarmos a sua palavra e sermos transformados por ela. Santifica-nos na verdade, Pai. Nos dê essa fé, essa perseverança, para sermos homens e mulheres de oração. Que nós nos acheguemos ao Senhor com a convicção, com a certeza de que o Senhor sempre nos ouvirá. E que apesar de uma certa demora em algumas situações, não significa que é falta de ação. Na verdade, o Senhor está nos preparando para algo maior e melhor. Toma-nos em seus braços, Paizinho querido. Santifica-nos na verdade que é a sua palavra. Nos dê forças para nos apropriarmos das promessas contidas na sua palavra. E desta forma, sermos genuínos cristãos, em busca da verdade, da santificação. Cuida de cada um dos teus filhinhos, especialmente aqueles que passam por momentos super difíceis. Nos entregamos em suas mãos e fazemos isso no nome santo e todo-poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Grande é o nosso